2h05, perdi a paciência, vou começar logo. Pode ser que tiver todo mundo aqui escutando. Acho que 5 minutinhos não perde muita coisa, não. Qualquer coisa eu volto. Muito bem, vamos falar sobre cardiovascular, histologia, monitoria de histologia veterinária, cardiovascular. Eu vou voltar desde o início, todos os aspectos, desde as camadas, as células que a gente pode encontrar no coração, as estruturas, depois passar para os vasos, né? Artérias de grande calibre, artérias de médio e pequeno calibre, capilares, veias de vênulas de pequeno calibre, vênulas de médio calibre e veias. Vamos lá. Começando, a gente vai dar a introdução inicial é o átrio direito do coração. Eu vou começar por átrio, até que essa imagem ficou meio esticada, porque eu acho que é o que tem a maior quantidade de estruturas importantes que ele possa cobrar, vai estar aqui no átrio direito. Na nossa prova, ele cobrou o nódulo sinusal. Ele cobrou nessa região aqui. Deixa eu pegar aqui o apontador. Dá para ver a ponta do mouse, não dá? Olha aqui, dá. Dá. Certo. Na nossa prova, ele cobrou o nódulo sinusal aqui, apontando dessa forma, como particularidade do nódulo sinusal. Mas na prova de vocês, eu não sei como ele vai cobrar, porque ele falou algo muito interessante que é em relação à posição do nódulo sinusal. Como a gente sabe, o nódulo sinusal ele se encobra em anatomia próximo à desembocadura da veia cava cranial, ou caudal, perdão, posso estar confundindo agora. Acho que é desembocadura da veia cava caudal. Então ele ficaria mais ou menos aqui nessa região aqui mais em cima, como ele apontou. Como ele mostrou, a gente vai ter fibras de Purkinje que vão passar dessa região aqui e vai se espalhar por toda essa região. Muitas pessoas me mandaram mensagem em relação também a onde ficava exatamente a aurícula. A aurícula vai ser tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a aurícula do coração. A parte interna da aurícula, a parede e a parte externa. Vou apagar agora. Porque a aurícula vai ser aquela estrutura que a gente vê na macroscopia, né? Que é como se fosse uma saculação do átrio, dos átrios, que ficam nas paredes do coração. Vamos ver. Vamos falar mais sobre agora as estruturas da parede, que divide o coração, né? A gente sabe que ele é dividido por... os átrios e os ventrículos são divididos por septos, né? Os septos membranáceos. A gente vai ter os septos membranáceos atrioventriculares, que esse aqui é um exemplo. O septo membranar atrioventricular. Tá vendo essa tecida aqui? Deixa eu dar um aumento aqui. Vai sair a caneta, mas vai dar para olhar aumentando. Tá vendo esse tecido aqui, ó, esse tecido conjuntivo? Que ele tem uma coloração diferente. Ele é mais azulado. Aqui não é parede do miocárdio. Isso aqui é o átrio. Perdão. É o septo membranáceo. O septo membranáceo atrioventricular, que vai dividir a parede do átrio com o ventrículo. Seguindo aqui, a gente vai ter o anel fibroso. O anel fibroso ele vai ser essas estruturas circulares, né, que vai estar presente nos ósteos entre as cavidades do coração. Tanto no ósteo atrioventricular e também ele vai estar, as válvulas vão estar presentes na saída das válvulas pulmonares e aórticas. Ou seja, as válvulas pulmonares e aórticas são aquelas que vão impedir que dê o refluxo do sangue da pequena e grande circulação. Por exemplo, quando ocorre a contração do átrio do ventrículo direito, o sangue ele vai passar pelas válvulas semilunares, como vocês podem lembrar, e para que ele evite o refluxo dos capilares pulmonares de volta para o átrio direito, para o ventrículo direito, vai ter as válvulas que vão impedir que ocorra esse refluxo. E essas válvulas são sustentadas por esses ósseos. Então eles vão estar tanto aqui nos ósseos intercavitários, né, entre o átrio e o ventrículo, quanto nos que fazem divisão de cavidade e circulante, e tecido de circulação, né? Vão ser as veias pulmonares e as artérias pulmonares. As veias pulmonares e as artérias pulmonares, isso mesmo. E também entre a aorta, não é? Isso, entre a aorta também vai ter, entre a aorta e o ventrículo esquerdo. Enfim, continuando, a gente vai ver aqui também o trígono fibroso.
Essa estrutura aqui, que a gente vai ver em formato triangular. Cadê o lápis? Essa estrutura aqui em formato triangular, que vai servir como se fosse um intermédio entre o átrio direito e átrio esquerdo. E os septos membranáceos interatriais e atrioventriculares, que vai estar mais aqui embaixo. Opa! Alguma coisa, alguma dúvida que possa ter ficado aqui? Sobre em relação à condução e geração de impulso cardíaco, eu vou falar no próximo slide. Mas, além disso, alguma coisa? Tem ficado confuso? Repete aí dos septos interatrial e outro aí, que está Pronto. perto do trígono. Certo. A gente tem um trígono fibroso, né? O trígono fibroso é como se ele fosse um ponto de isenção entre esses septos. A gente vai ter o trígono, e subindo aqui, a gente vai ter o septo atrioventricular. Esse aqui, provavelmente essa partezinha aqui, eu não tenho certeza. Mas essa região, essa partezinha, cobrir, como é que vai mostrar com o bicho coberto? Mas essa região aqui de tecido conjuntivo, aqui, ó, onde eu estou alisando, isso aqui não é miocárdio da subendocárdio. Isso aqui é provavelmente parte do septo membranáceo. Está separando os átrios e ventrículos, entendeu? Porque é tecido conjuntivo. Se eu não me engano, desse pode variar, dependendo da espécie, né? Pode ser bom até em questão em relação à prova teórica, vocês revisarem os tipos de tecido conjuntivo que vai ter em cada espécie. Porque eu sei, por exemplo, que nos ruminantes, por exemplo, a gente pode acontecer o que ocorre a calcificação do trígono fibroso, e você encontrar partes ósseas desse tecido. Isso aí ele pode cobrar em prova. E sobre os septos, a gente vai ter os septos interatriais, que vai ficar entre as paredes dos átrios, trígono fibroso aqui, atrioventriculares, que vai ficar nas paredes entre os átrios e entre os ventrículos, e os septos interventriculares, né, que vão ficar entre as paredes dos ventrículos. Dá uma olhadinha nas válvulas, também não sei se eu citei, mas a gente também vai ter as válvulas, né? Vão estar sendo sustentadas pelo anel fibroso. Vai estar aqui, essas duas estruturas aqui. E tudo isso aqui, ó, é a válvula. Elas ficaram sobrepostas aqui, provavelmente. André, o anel fibroso é aonde mesmo? O anel fibroso são essas daqui onde eu circulei, ó. O anel fibroso são essas estruturas de tecido conjuntivo que vai dar sustentação a essa válvula aqui. Agora eu entendi, isso aqui é uma válvula só. É porque ele pegou nesse corte, um corte assim, ó. Deixa eu tentar exemplificar. A válvula vai ser essa estrutura aqui mais triangular, aí ele cortou aqui, ó. Aí tudo isso aqui é uma válvula. Válvula, no caso, que faz parte da válvula tricúspide. Da válvula tricúspide. Mais alguma coisa em relação aos septos? Atrioventricular, trígono fibroso, interatrial. O interventricular vai estar aqui embaixo. A válvula da válvula tricúspide. E o trígono fibroso. É o quê? Dá pra me ouvir ou tá muito longe o som? Pode digitar, por favor? Eu vou ler aqui. Opa. Ela já digitou, André. Ela perguntou se acima do trígono fica porque... o nó atrioventricular. Acima do trígono nó atrioventricular. Isso. Eu vou mostrar aqui mais à frente e vai ser mais ou menos isso mesmo. Como a gente sabe, o nó atrioventricular, a região onde ele vai ficar, vai ser
na base da válvula tricúspide, próximo ao septo atrioventricular. Próximo à válvula tricúspide, próximo ao septo atrioventricular. É interatrial, perdão. No caso, ele, como a gente vê normalmente nos livros, ele ficaria assim, mais ou menos. Ó. No átrio direito, próximo ao septo átrio interatrial e próximo à válvula. Vai ser toda essa estrutura aqui. Mas onde o Otávio mostrou e onde é em outra região. Ele vai estar aqui, situado aqui em cima, que eu vou mostrar no próximo slide, tá certo? É porque estava entrando e saindo muita gente na chamada, eu não conseguia ver a mensagem. Pronto. Esse outro corte aqui é mostrando o átrio ventricular. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o nódulo sinusal? A gente mostrar para onde ele vai passar. Mas a gente sabe, o nódulo sinusal ele ficaria próximo à desembocadura da veia cava, né? Onde o Otávio disse, ele disse que ele ficava mais ou menos por aqui. Mas onde ele cobrou em prova para a gente foi aqui. Ele cobrou essa estrutura aqui para o nódulo ventricular. E também falou que células marca-passo estariam segmentadas por toda essa região aqui. Ó. Então, muito provavelmente, se ele cobrar uma célula marca-passo aqui, eu vou mostrar o formato dela, ou aqui, será será o nódulo sinusal, certo? Mas se ele for cobrar, ele provavelmente vai cobrar aqui novamente, para não confundir. Mas é bom ficar com isso em mente. Então, o nódulo sinusal, ele vai estar aqui na subendocárdia, né? A gente vai revisar já essas camadas. Aí ele vai seguir pelas fibras internoidais, pela parede do miocárdio. Pela parede do atrial do coração. Ele vai seguir aqui pela subendocárdia, com as fibras internoidais, e vai chegar por aqui por cima. Se você não estiver entendendo a imagem, eu vou tentar dar uma ideiazinha. Para ali para baixo vai estar o nódulo sinusal. A imagem ficou de cabeça para baixo, para ficar melhor de mostrar. Aqui é o trígono fibroso, ó. E aqui é o anel fibroso. Então, as fibras internoidais elas vão passar por aqui, ó, pela subendocárdica, até chegar no nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular, como a gente sabe, ele tem função não de gerar um impulso cardíaco, por mais que em caso de falência do nódulo sinusal, ele possa assumir o lugar da função do nódulo sinusal, que é gerar um impulso. Mas, no geral, o nódulo atrioventricular ele vai ter função de retardar esse estímulo para que dê tempo de ocorrer a contração atrial antes desse estímulo ser propagado para os ventrículos. Ou seja, isso vai evitar que ocorram arritmias ou batimentos exacerbados ou sem controle algum. Então, vamos repassar. Nódulo sinusal, fibras internoidais, nódulo atrioventricular, estímulo retardado. Então, ele vai passar descendo pelo feixe de His. Otávio, ele apontou o feixe de His sendo como essa estrutura aqui, ó, o início do feixe de His. E passando pelos septos membranáceos, entre os septos membranáceos, eu vou tentar desenhar aqui. Aqui vai ser o septo atrioventricular, próximo ao trígono finoso e ao ósteo. Próximo ao trígono fibroso e ao anel fibroso vai ter um ósteo, que é uma passagem para o feixe de His. É uma região onde vai estar mais viável para esse estímulo elétrico passar sem que ele seja parado pelo tecido conjuntivo adjacente. Como a gente sabe, esse tecido conjuntivo impede que os estímulos eles passem de forma desenfreada pelo coração. Ou seja, deixa eu voltar essa imagem para explicar melhor isso aqui. Se ocorre um estímulo aqui no nódulo sinusal. Aqui ocorreu um estímulo. Uma célula marca-passo, ela despolarizou e liberou um estímulo elétrico. O que evita que esse estímulo ele vá para todas as direções aqui. Porque caso não houvesse esse tecido cartilagíneo que fizesse esse isolante elétrico, esse estímulo ele ia parar no ventrículo. E isso ia ocorrer o quê? Uma contração simultânea tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Isso não é favorável para o coração, obviamente.
Tá dando para entender? Continuando. Depois do feixe de His, ele vai descer para o átrio, para a região dos ventrículos, né? E vai descer pelo ramo terminal do feixe de His. Aí o ramo terminal do feixe de His vai subir de novo como plexo de Purkinje para adentrar o miocárdio. Aqui é uma foto em maior aumento daquela região aqui. Eu vou até mostrar exatamente onde é que ela está. Essa imagem que eu vou mostrar agora, ela vai estar aqui, ó. Mais ou menos aqui. As células marca-passo, elas são arredondadas, normalmente menorzinhas, e possuem um citoplasma mais esclarecido. Eles normalmente tem essa região aqui esclarecida entre o núcleo e o resto da célula não, do espaço, né? Ele forma tipo essa vaculação. Essa daqui a gente chama de célula olho de peixe. Ou célula marca-passo. Não célula de peixe, perdão. Ela é uma célula que se assemelha a um olho de peixe. É uma célula marca-passo. Essas aqui, adjacente a elas, são fibras de Purkinje. Eu tenho uma imagem melhor para mostrar elas. Já a gente vai falar essa, mas nesses slides eu só queria mostrar aqui como é o formato de uma célula marca-passo, que é um núcleo normalmente pequeno, arredondado e possui um citoplasma bem clarinho em volta dele. Como é que a gente pode diferenciar? Olha aqui. Que diferenciação perfeita. Esse daqui é uma fibra de Purkinje. Essa daqui é uma fibra de Purkinje. Esse daqui é uma célula marca-passo. Bem diferente. Seguindo o próximo slide. Pronto, aqui é falando mais sobre as camadas do coração, né? Que eu tinha falado para vocês. Pronto. Aqui é a região, acho que se não me engano, essa aqui é uma imagem do... Eita, pamba. Aqui. Se não me engano, essa daqui é uma região do ventrículo. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ter células endoteliais. São essas células aqui que vão ficar na parede interna do coração. Vão revestir ela internamente. E abaixo das células endoteliais, a gente vai ter uma fina camada subendotelial. Ou seja, camada endotelial, camada subendotelial e a camada submesotelial. A camada submesotelial é por onde o feixe de His vai passar normalmente. Ela vai estar repleta de fibras de Purkinje. Como a gente identifica fibras de Purkinje? São fibras dos quais os núcleos eles não são centralizados. Olha só. É como se fosse uma célula estriada de músculo esquelético com o núcleo de uma célula lisa, entende? Esse aqui é o núcleo dela. E aqui é a fibra passando. Ó. Conseguem ver? Olha só. Aí essa daqui, olha que massa. Essa daqui que não tem nenhum núcleo é um cardiomiócito. Como eu sei, olha aqui, ó. Ela não possui nenhum núcleo aqui. E os seus núcleos, eles vão estar lateralizados. Olha aqui. Idêntico a um músculo esquelético. Normal. Tô dando para entender isso? Camada endotelial, subendotelial e submesotelial. Não, explica de novo essa parte. Certo. Ei, André, Oi. quando tu for fazer os desenhos com a caneta, tu coloca numa cor preta. Eu acho que fica melhor pra ver. Ah, é mesmo, né? Já é vermelho aí com a câmera. Bem Explica desde as camadas, André, por favor, se puder. certo. Vamos ter a camada endotelial, né? Que é uma camada de endotélio, células endoteliais, que são células que revestem lúmen, certo? Ela tem função de revestir um lúmen para controlar a permeabilidade, secretar substâncias importantes, por exemplo, vasoconstrictores e vasodilatadores, etc. As coisas que vocês vão ver mais para frente. Mas as células endoteliais, elas precisam de um tecido conjuntivo para ficar adjacente a elas. Essas são as células subendoteliais, é a camada, subendotelial. Então, a gente vai ter sempre um endotélio
sendo nutrido e sustentado por uma camada de tecido conjuntivo. Essa é a camada submesotelial. Subendotelial, perdão. Fica abaixo do endotélio. Sub, de abaixo, endotelial de endotélio. Abaixo do endotélio. E logo abaixo da camada endotelial e subendotelial, a gente vai ter a subendocárdia, certo? Ela vai daqui, peraí. Deixa eu apagar com a borracha esse desenho. Ela está tomando todo esse espaço aqui, ó. Aqui ela já está transitando já para o miocárdio. Como eu sei, olha os feixes como eles vão reduzindo de tamanho. Aqui são feixes bem duradouros, ó. E aqui eles já vão começando e terminando, começando e terminando. A submesotelial é caracterizada por isso. São fibras que vão ter um sentido contínuo. Um único sentido, entende? Já o miocárdio, que eu vou mostrar mais para frente, elas não têm um sentido prescrito. Vão ser fibras em várias direções diferentes. Certo? E sobre as células que a gente pode encontrar na camada subendocárdica, a gente vai ter tanto as fibras de Purkinje, que são essas fibras aqui, ó. Que são fibras que possuem um núcleo centralizado e são ainda estriadas. Elas são músculos cardíacos especializados, que passam o estímulo mais rápido. Já os cardiomiócitos, eles não possuem esse núcleo centralizado, eles possuem os núcleos comuns que a gente já conhece no músculo estriado esquelético, que são músculos, que são fibras com núcleos lateralizados. Estão vendo? Esse aqui é um núcleo estriado esquelético, esse aqui é outro. Vocês conseguem perceber que onde tem esses núcleos aqui não tem fibra, não tem núcleo no centro? Porque esse aqui já é outra fibra. Essa daqui é uma fibra. Essa daqui é uma fibra de Purkinje. Essa daqui vai ser uma fibra do miocárdio. Uma fibra do miocárdio não, uma fibra do... um cardiomiócito. Vou colocar só K aqui. Um P, quer dizer. Não sei, pelo amor de Deus. Um cardiomiócito. Deu para entender melhor agora? Sim, obrigada. Qualquer coisa, você vai entender. Esse André, cardiomiócito ele é a mostra uma... fibra muscular? Pode falar, Sérgio. Oi? Esse cardiomiócito é a fibra muscular estriada cardíaca? Isso. Cardiomiócito é a mesma coisa. Miócito vem de célula fibrosa. Miócito é de célula muscular. E Porque tem cardio uma é célula, coração. porque tem uma célula cardiomiócito modificada, né? Que é no nódulo atrioventricular, se eu não me engano. Isso. Os cardiomiócitos modificados são as células nodoso ventricular que são modificadas para segurar o estímulo. Ele não passa o estímulo muito rápido. É porque vocês vão ver melhor isso mais para frente, mas é como se a despolarização das membranas, que passassem o estímulo elétrico, demorasse um pouquinho para chegar ao seu gradiente. É como se elas fossem... Se vocês lembrarem um pouquinho de bioquímica em relação à despolarização de neurônios, é algo semelhante. Quando chega uma placa motora e etc., as células vão ter um nível para despolarizar, né? Elas têm que passar por um gradiente despolarizante. E tem células que são mais negativizadas do que outras. Essas que são mais negativizadas, que é o caso dos cardiomiócitos modificados, elas demoram mais para chegar a um gradiente. É como se fosse um copo de 250 ml, enquanto uma cardiomiócito normal fosse um copo de 100 ml. Ele transborda mais rápido, né? Aí uma fibra de Purkinje é um shotzinho de cachaça. Você num instante enche. Aí ela passa muito mais rápido do estímulo, entendeu? É esse o exemplo que eu tive, né? Mas eu acho que não precisa se atentar a isso, exatamente a isso, não. Vocês vão ver isso não vou precisar ver agora. Mas vai já deu uma introdução. Eu não sei se ele vai cobrar algo do gênero, eu acho que não. Ele não deve ter citado nada em relação a isso, não, né? Sobre despolarização, tempo de despolarização, mas acho que ele deve ter falado
em relação ao fato de que as fibras internoidais e o feixe de Purkinje, eles passam o estímulo muito mais rápido. Porque ele tem essa função. É como se ele tivesse a função de passar o estímulo por todo o ventrículo para que se ele contraísse ao mesmo tempo, sabe? Seguindo. Deu para entender? Mais ou menos? Vou seguir. Mas basicamente é isso. O nó do átrio ventricular, ele é um cardiomiócito modificado, são os cardiomiócitos modificados, porque eles não são feixes de His, eles não passam o estímulo mais rápido, mas eles retardam o estímulo. Eles fazem com que o estímulo elétrico ele se segure um pouco para atender ocorrer a contração atrial, e aí sim esse estímulo ser passado para o feixe de His, porção terminal do feixe de His, plexo de Purkinje e pronto. Certo? Seguindo. Agora a camada mais externa do coração. Opa, peraí, um segundo. Voltei. No pericárdio, no caso o epicárdio, a gente vai ter as células mesoteliais, né? Que é o endotélio, só que função é posta, né? Ela impede que líquidos extravasem para a camada mais externa dos vasos. A gente vai ter células mesoteliais, que vão estar aqui nessa camada. Opa, isso aqui é conteúdo sanguinolento. A gente vai ter a camada mesotelial, né, que é essa camada mais externa. Aqui a gente não tem nenhuma célula mesotelial muito bem aparente. Acho que talvez sejam aqui. Ó. Mas elas são sempre essas células aqui poligonais ou pavimentosas. E uma camada submesotelial. A camada submesotelial é o tecido conjuntivo que vai revestir externamente o órgão. Eu peguei aqui o suco coronário, porque ele possui uma camada submesotelial mais aparente, sabe? Ele é mais proeminente. Você consegue ver bem melhor aqui do que na outra região. Acho que se ele fosse cobrar essas estruturas aqui, ele cobraria nessa região, certo? Aqui, se estiverem se perguntando o que é um nervo vasódio, tá? Seguindo. Vamos falar sobre as camadas? Acho que ele pode cobrar em relação à teórica. Como a gente sabe, a gente vai ter o pericárdio fibroso, que é a camada mais externa do órgão. O pericárdio parietal, que é a camada mais interna do saco pericárdio. E depois a gente vai ter o pericárdio sebroso. O pericárdio seroso é o endotélio do epicárdio. E aí a camada subepicárdia. Que eu acho que confunde muito. Eu mesmo me confundia muito em relação ao que era cada coisa. Mas como a gente sabe, o coração ele vai ser um órgão que funciona totalmente ele é totalmente autônomo. Ele não precisa de inervação simpática ou parasimpática para bater. Ele só vai ter alterações em seu ritmo. Mas o coração, se ocorrer falência cerebral, ele continua batendo. Nesse caso, quem que ela passou esse desenho aqui mesmo? Não sei, eu esqueci, mas apagar ele. Entre o coração, ele vai ter essa estruturazinha aqui, que vai acomodar o líquido pericárdio, que vai estar aqui, ó, vai ser essa aguinha que eu estou desenhando aqui muito feia.
Esse líquido pericárdio ele tem função de lubrificar esse órgão e evitar a fricção entre ele e as paredes adjacentes. Então, ele vai ficar entre o pericárdio e o epicárdio. O pericárdio ele vai ter nas duas porções, tanto aqui quanto aqui. Só que aqui vai ter só o pericárdio seroso, que é a camada mesotelial, e aqui vai ter a camada do pericárdio parietal e o pericárdio fibroso, certo? E aqui é a camada subpericárdia, submesotelial, perdão, que fica abaixo do mesotélio. Acho que vocês veem isso em apostila, muito tem escrito, tem umas imagens bem legal. Mas prosseguindo. Aqui, eu peguei uma região do feixe de His para mostrar melhor um pouco essas células, né? E também uma estrutura específica, que é o disco intercalar. Como a gente sabe, como a gente estudou em bioquímica, as fibras musculares esqueléticas, elas precisam, para cada fibra muscular esquelética, existe um terminal motor, uma placa motora, que vai levar o estímulo de contração somático para você realizar uma função. No caso, o coração ele não precisa dessas placas motoras, ele é um órgão autônomo do sistema nervoso central. Por quê? Ele possui, em sua composição de fibras, os discos intercalares. Os discos intercalares é como se fizessem junções eletroquímicas entre as células. Ou seja, aqui não precisaria ter uma placa motora ligada ao nervo central e aqui não precisaria ter outra... E aqui não precisaria ter outra placa motora também ligada ao sistema nervoso central. Não há necessidade dessas estruturas, como a gente tem no músculo esquelético, porque a gente tem os discos intercalares, que são esses espacinhos aqui, que ficam entre as fibras de Purkinje e cardiomiócitos, que vão passar o estímulo cardíaco. Deixa eu apagar aqui uma borracha para vocês darem uma visualizada melhor. São essas estruturas aqui, ó. Tá vendo esse pequeno tracinho aqui? Esses aqui são os discos intercalares. Vasos maiores. Alguém queria fazer mais alguma pergunta de coração? Algo que pudesse, né, dar uma adicionada? Alguém quisesse saber alguma coisa em específico? Vou dar continuidade, então. O feixe de His, muito bem. Vamos lembrar onde é que estava o nó do átrio ventricular? Eu tinha mostrado que ele estava mais ou menos aqui em cima, certo? Olha aqui, ó. Após o nó do átrio ventricular, a gente vai ter o feixe de His. O feixe de His, como o Otávio falou na aula dele, ele vai se originar no septo interatrial e vai descer, passar pelo septo atrioventricular, por um ósteo específico que permite a passagem de feixe de His para a região ventricular. Isso, para a região ventricular. Então, ele vai descer entre os ventrículos, entre o septo ventricular, como o ramo terminal do feixe de His. Mais ou menos aqui, entre o septo ventricular. Claro que ele não cobraria dessa forma. Se for para deixar mais claro, ele pediria dessa forma. Ele colocaria uma imagem que ficasse claro, por exemplo, mostrando o trígono fibroso, o ventrículo direito e esquerdo. Se você consegue pegar uma forma de mostrar essas três estruturas, colocar claro aqui, você conseguiria ver que é o ramo terminal do feixe de His. Mas a forma mais correta, como ele deve cobrar, seria dessa forma aqui. Cadê? Aqui já é o feixe de His passando pelas paredes. Como eu disse aqui, é o ventrículo, lembra? Lembra que ele desce pelo ramo terminal do feixe de His, ele desce pela parede da subendocárdio? Pelos dois lados? Então, o ramo direito e esquerdo, ele vai descer aqui pela subendocárdio, ó. Então, se você vê essa estrutura aqui, ó, uma camada endotelial, uma subendotelial, vai estar aqui.
e essa subendocárdica aqui, ó, com essas camadas de células aqui, só pode ser o feixe de His. Entende? Esse aqui é o ramo terminal do feixe de His. E vai estar descendo entre as paredes. O plexo ele cobraria no miocárdio. Como a gente sabe, o miocárdio ele vai ter entre as fibras dos cardiomiócitos, a gente sabe que vai estar tudo bagunçado, né? Vai ter várias direções diferentes. Deixa eu mostrar aqui na outra imagem. Aqui, ó. O miocárdio ele é assim, ó. As fibras não... O feixe de His são fibras de Purkinje. São fibras de Purkinje, né, que tem função de passar o estímulo cardíaco de forma mais rápida. O estímulo elétrico, perdão. É como se um estímulo que fosse na frente e depois fosse passando e distribuindo para os cardiomiócitos. Porque os cardiomiócitos, eles demoram mais para passar esse estímulo. Mas o feixe de His não, ele faz bem rápido. E ele vai passar aqui, ó. Depois do feixe de His, vai passar do ramo terminal entre esse ósteo, que vai ficar aqui na região, entre um ósteo e o átrio ventricular. No caso, eu digo ósteo porque tem um outro ósteo aqui. Eu digo ósteo é só uma passagem, certo? Mas o ósteo atrioventricular mesmo vai ser essa região aqui. Ósteo eu me refiro, eu usei uma palavra técnica, mas ósteo eu me refiro a uma passagem que não vai ter tecido conjuntivo, tá? Eu nem pensei nesse gafe. Perdão. Espero que não tenha ficado confuso. Mas ele vai descer do feixe de His, no átrio, para o ramo terminal do feixe de His vai estar nos ventrículos. Aí ele vai descer pela subendocárdica, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, entendeu? Deu para entender melhor? Aqui é uma imagem tirada de um ventrículo. Seguindo. Começa a artéria, tá, pessoal? Começando por artérias, a gente vai ter as artérias elásticas. As artérias elásticas elas são divididas em camada íntima, média, adventícia. Aqui é a camada íntima. A camada íntima, deixa eu ver se tem uma imagem mais próxima aqui. Na camada íntima, a gente vai ter a camada endotelial, a subendotelial, que vai até aqui mais ou menos. Mesma questão do coração. Uma camada de endotélio, uma camada de tecido conjuntivo para dar suporte estrutural e nutricional para esse endotélio. E a camada média que vai ter aqui. Mas antes da camada média, a gente vai ter uma divisão. Vai ser a primeira lâmina elástica fenestrada da camada interna. Essa primeira lâmina elástica fenestrada vai ser a lâmina limitante elástica interna. Vai ser uma estrutura que vai ser considerada parte da camada íntima e vai ser uma lâmina bem fina de fibras elásticas. Se a gente consegue pegar um aqui. Não, esse aqui tem. Esse aqui. Não, aqui termina. Pronto, a partir daqui. Aqui eu já não consigo ver nenhum fibroblasto, então vai ser totalmente essa daqui. Vai passando mais ou menos por aqui. Para a gente identificar ela, vai ser basicamente a mudança, né? Opa, alguém disse alguma coisa? Termina em 15 minutos a chamada. Sim, em 15 minutos eu começo um ano nova. Dá certo, né? Mas basicamente a lâmina limitante elástica interna vai fazer a divisão entre a túnica íntima e a túnica externa. Aí na túnica média, perdão. Aí na túnica média a gente vai ter toda uma camada de lâminas limitantes elásticas
elásticas, lâminas fenestradas, perdão, e fibras colágenas. Até a sua última camada. Eu vou mostrar aqui cada uma. As fibras elásticas, elas são essas daqui, ó. Elas são zigue-zagueantes. Cadê? Deixa eu... mais que tá ruim. Pronto. As fibras elásticas são essas daqui, ó, que são zigue-zagueantes, ó. E as colágenas são essas aqui, que ficam entre esses interstícios, ó. Que estão coladas em azul nessa lâmina. Elástica, colágeno. E aqui é a adventícia. A adventícia ela vai começar pela lâmina limitante elástica externa. Vai ser essa daqui, ó. Tá até apontada para a seta. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não sei se isso aqui tá parecendo fibra. A partir daqui vai começar a adventícia, né? Aqui vai ser a camada média. Isso é meio complicado mostrar exatamente qual vai ser a lâmina, mas normalmente ele cobraria, se ele fosse cobrar a lâmina limitante elástica externa, ele cobraria mais aqui, né? Essa região de transição. Apontando para essa fibra aqui, por exemplo. Essa daqui. Então a externa tá na média, na camada média, é? Isso. A lâmina limitante elástica externa está presente na camada média. Ela vai ser a única lâmina, a última lâmina elástica, de tecido elástico, que vai separar o que é média e o que é adventícia. A adventícia, como a gente já sabe, é a camada externa composta de tecido conjuntivo frouxo, que vai só... que é mais permeável e não é tão resistente ou sustentante quanto a média ou interna. Ela não vai ter camada de mesotélio, como a do coração, por exemplo. Uma muscular. Para identificar a muscular, primeiro vamos falar algumas questões das artérias. Para identificar uma artéria, a gente primeiro tem que olhar o seu calibre. Artérias têm um calibre maior em relação ao lumen. Seu formato. Artérias, elas possuem um formato mais arredondado. Elas possuem um formato não alterável. Eles não ficam disformes em vários formatos diferentes. Eles vai ser sempre daquele formato arredondado, por causa da fibra muscular. Então, ela nunca vai estar, por exemplo, dessa forma aqui, ou essa forma aqui. Ela vai estar assim, ó. Bem redondinha. E, obviamente, pela quantidade de fibras musculares em sua camada. Uma artéria muscular ela possui mais de 6 camadas. Claro que dentro disso a gente vai poder separar de grande artéria muscular e pequena artéria muscular, mas ele não vai cobrar esses termos, tá? Isso daqui. Isso aqui tudo aqui, ó, é a camada muscular da artéria, tá vendo? Olha como ela é bem espessa em relação à adventícia. Só essa daqui é adventícia. A adventícia, ela começa e termina aqui, ó, mais ou menos. Isso aqui já vai... O que passar disso aqui já é tecido conjuntivo de outras estruturas, tá vendo? Isso aqui é a adventícia dela. E essa daqui é a túnica média. Mais ou menos. Outra questão importante é que a artéria muscular, ela mal possui túnica íntima. Tá vendo isso aqui, ó? Olha só como tá bem bonitinho aqui, ó. Se ele for comprar uma lâmina elástica, uma lâmina limitante elástica interna, ele vai cobrar de uma artéria muscular. Porque é bem fácil de identificar aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver como é bem identificável? É quase que não é quase como se não existisse camada subendotelial.
Mas a gente consegue ver aqui umas células poligonais e pavimentosas. Deixa eu ver aqui, ó. Uma célula endotelial poligonal aqui, do endotélio da túnica íntima, da camada endotelial da túnica íntima. E uma célula endotelial pavimentosa aqui, ó. Essa aqui tá bem bonitinha. Bem arredonda, bem magrinha. Abaixo dela aqui vai ser o miocárdio. Aí a gente tá vendo aqui fibras de Purkinje, não tô entendendo. Isso aqui é tecido, isso aqui é músculo liso, certo? Esse aqui é o núcleo da célula muscular lisa. E ela também é centralizada. A única diferença é que ela não vai ter os discos intercalares. Ou seja, cada núcleozinho desse aqui vai receber um estímulo muscular. Um estímulo elétrico, um estímulo de contração oriundo de meios externos. E não do próprio órgão. Como ocorre no músculo cardíaco. Ele não consegue propagar estímulo, certo? Porque não possui os discos intercalares. É só para enfatizar a função deles. Aí a túnica média, né, do vaso e a adventícia. Deixa eu falar antes de vaso, vasório e nervo vasório. Aqui. Vaso, vasório e nervo vasório são basicamente o vasórum é prefixo para vaso, né? A gente subentende que seria um vaso que irriga um outro vaso. E um nervo vasório é um nervo que irriga ou que passa estímulos para um vaso. Aí ele cobraria, obviamente, nas paredes dos vasos e como particularidade. Apontando de forma externa, como ele explicou naquela aula, que se ele aponta dessa forma aqui, de forma externa, o vaso inteiro, ele faz parte da artéria muscular. Então seria particularidade, vaso vasórum, estrutura túnica adventícia, órgão, artéria muscular. Ele cobraria, por exemplo, dessa forma aqui no microscópio. Você não precisa identificar qual é a camada, qual é o vaso, etc, etc, etc. Agora, se isso aqui, por exemplo, se ele cobrar por algum motivo em um vaso, mas apontar dessa forma aqui, ó, peraí. Acho que não precisa nem ser internamente, mas só para ficar mais enfatizado, ele apontando para, por exemplo, uma célula endotelial. Aí você está apontando por quê? Para uma célula endotelial, celularidade de célula endotelial, para a estrutura túnica, camada endotelial, túnica íntima, e órgão seria a estrutura que você identifica. Aqui não dá para ver porque está muito pequeno, obviamente. Mas você entende que a célula endotelial faz parte da estrutura desse vaso. E esse vaso faz parte da estrutura dessa artéria muscular aqui, entendeu? É como se fosse intercalando. Tanto que não ficaria, tecnicamente, não ficaria errado se você colocasse a estrutura adventícia. Mas não precisa. Por exemplo, colocasse na estrutura túnica adventícia. Não, ficaria errado sim, porque você estaria se referindo a esse órgão como esse vaso aqui. Deixa quieto. Pensando bem. Mas, enfim. O que eu quero dizer é que quando ele aponta o vaso como particularidade de forma externa, ele está se referindo a uma particularidade do vaso maior que está agregado a ele, ou seja, vaso vasório. E quando ele aponta de forma interna e a uma estrutura específica dentro desse vaso como celularidade, aí é uma estrutura que vai pertencer somente a esse vaso aqui. Essa célula endotelial que está aqui não pertence a esse vaso, entendeu? Ele pertence só a esse vasinho aqui. Então não vai ser o órgão, a artéria muscular, e sim o vaso que está aqui, entendeu? Vamos ver. Oi.
Pronto, então antes de terminar, já passou 1 hora. Então, antes de terminar, eu vou fechar essa daqui. Aí em 10 minutos eu abro para a gente continuar o assunto. Pode ser? Todo mundo? Beleza. Então, tá certo. Até daqui a pouco.